O Flamengo volta a ferver com novidades quentes nesta reta decisiva da temporada, e o clima no Ninho do Urubu é de concentração total. Depois da data FIFA, os jogadores que estavam servindo suas seleções começam a se reapresentar e já estão à disposição do técnico Felipe Luiz para o próximo compromisso. Jorge Carrascal, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Matias Vina, todos envolvidos com suas seleções até o meio da semana, agora retornam para os trabalhos com o elenco rubro-negro. A expectativa é de que o Flamengo chegue com força máxima para o confronto contra o Juventude, e a reapresentação dos convocados faz parte desse processo de reestruturação e preparação para manter o time na briga pelas principais competições da temporada. A única incerteza no momento é a presença de Bruno Henrique. O Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para tentar liberar o atacante, que atualmente cumpre suspensão. Felipe Luiz, que vem assumindo com responsabilidade o papel de técnico interino, aguarda a resposta do STJD para fechar a lista de relacionados que embarcam rumo a Caxias do Sul. Enquanto isso, a alternativa mais concreta para suprir a possível ausência do camisa 27 é Michael, que vinha sendo preterido nas últimas rodadas, mas pode voltar a ser opção. Enquanto o time se prepara dentro de campo, fora das quatro linhas o clube também se movimenta. O Flamengo fechou um novo acordo com a Adidas que promete estreitar ainda mais a relação entre o clube e sua torcida espalhada pelo Brasil. A nova parceria permitirá que os torcedores que acumulam pontos no programa de fidelidade da Adidas, chamado AdiClube, utilizem esses pontos para adquirir o plano de sócio-torcedor Nação Sem Fronteiras. É uma forma de aproximar o torcedor rubro-negro que vive longe do Rio de Janeiro e que, muitas vezes, se sente distante das ações do clube. Agora, com essa integração, a nação pode contribuir com o Mengão e ainda receber benefícios exclusivos. Esse movimento vem em um momento em que o Flamengo busca bater a marca de 100 mil sócios torcedores ativos. A última atualização revelou que o clube já ultrapassou os 95 mil, e o novo modelo de parceria com a Adidas pode ser o impulso necessário para atingir e até ultrapassar essa meta ainda em 2025. A diretoria acredita que fortalecer a base de sócios não apenas melhora a receita, mas também potencializa o vínculo emocional entre o clube e sua torcida, principalmente fora dos grandes centros. E a torcida está engajada. Basta ver a adesão impressionante à petição pública que pede o reconhecimento da nação rubro-negra como uma entidade simbólica pela Organização das Nações Unidas. A mobilização já passou de 450 mil assinaturas e caminha rapidamente rumo ao 500 mil. Enquanto isso, na Rússia, o nome de Gerson volta a estampar as manchetes, mas infelizmente não por bons motivos. O meio-campista, que brilhou com a camisa do Flamengo, vem enfrentando momentos difíceis do Zenit. E, para piorar, acabou sendo duramente criticado por um dos jogadores mais vitoriosos do elenco russo. O lateral Daniel Krugovoi, multicampeão com a equipe de São Petersburgo, concedeu uma entrevista polêmica em que não poupou palavras para falar sobre o brasileiro. Segundo ele, Gerson simplesmente não consegue, ou não quer, jogar em alto nível no futebol russo. A crítica foi direta: no Flamengo, ele estava indo muito bem, mas no Zenit não demonstra isso. Não sei qual é o problema. Ou ele não quer ou ele não consegue. A fala do jogador russo gerou repercussão imediata, principalmente entre os torcedores rubro-negros que ainda guardam boas lembranças do volante. E o comentário ganhou ainda mais peso por vir de alguém que conhece de perto os bastidores do Zenit. Não se trata de uma crítica da imprensa ou de um torcedor, mas sim de um companheiro de elenco, o que escancara um possível desgaste interno e reforça os rumores de que Gerson está descontente na Rússia. Desde sua saída do Flamengo, o jogador parece não ter reencontrado bom futebol. E, para completar, acabou ficando fora da convocação da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, que optou por levar Jean Lucas para a posição de meio-campo. Há quem diga que Gerson já não vê mais sentido em continuar no Zenit e que uma volta ao futebol brasileiro pode ser o caminho natural. Especula-se, inclusive, que o próprio jogador já teria manifestado o desejo de voltar ao Flamengo. No entanto, o retorno não é simples. A maneira como a saída foi conduzida deixou cicatrizes na relação entre o staff de Gerson e a diretoria rubro-negra.
Fontes internas indicam que, enquanto nomes como Bap e Bruno Spindel estiverem na gestão, uma reaproximação com o meio-campista será extremamente difícil. Não apenas por questões financeiras, mas pelo desgaste institucional que a transferência para o Zenit provocou. Por mais que o Douglas Santos, companheiro de equipe no Zenit, tenha dito recentemente que Gerson está feliz na Rússia, a situação atual contradiz esse discurso. Dentro de campo, o desempenho está aquém do esperado, e fora dele, as declarações como a de Krugovoi só aumentam a sensação de que a permanência do jogador no leste europeu está com os dias contados. Enquanto isso, a torcida rubro-negra observa de longe, dividida entre a saudade do que Gerson já foi e a incerteza sobre o que ainda pode ser. No meio desse turbilhão, o Flamengo segue focado em quebrar um dos tabus mais incômodos dos últimos anos, vencer o Juventude fora de casa. O confronto está marcado para este domingo, às 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E não se trata apenas de um jogo comum. O histórico do Flamengo atuando nesse estádio é repleto de dificuldades, tropeços e frustrações. Mas o momento pede mudança de postura, e o elenco sabe disso. Felipe Luiz tem usado esse discurso nos bastidores, reforçando a importância de acabar de vez com esse incômodo tabu. A mobilização é total. Os jogadores sabem que, para se manter vivo nas disputas nacionais, cada ponto importa. E vencer em Caxias do Sul pode significar mais do que 3 pontos na tabela, pode representar um ponto de virada emocional para o grupo. A comissão técnica quer usar essa partida como um divisor de águas. Um resultado positivo pode servir para embalar o time, aumentar a confiança e colocar o Flamengo em uma rota mais sólida de desempenho nas próximas semanas. Do lado de fora, a torcida também promete fazer sua parte. Já há movimentação nas redes sociais de grupos organizados que pretendem comparecer em peso ao estádio, mesmo com todas as dificuldades logísticas de acompanhar o time em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. A paixão rubro-negra, como sempre, rompe barreiras e fronteiras, e é exatamente esse espírito que o Flamengo quer canalizar para dar início a uma nova fase. E se o desafio fora de casa contra o Juventude já era grande por si só, ele se torna ainda mais simbólico nesse momento em que o Flamengo vive um ponto de transição. A presença de Felipe Luiz no comando técnico, mesmo que ainda de forma interina, tem mudado o ambiente do clube. Jogadores que antes estavam apagados começam a ganhar espaço e confiança novamente. O discurso interno mudou. É nítido que há uma tentativa de resgatar a identidade de um time que, nos últimos meses, oscilou demais dentro de campo. Felipe, com sua postura serena e ao mesmo tempo exigente, tem conseguido extrair um pouco mais de cada jogador, principalmente nos bastidores, onde o respeito que ele impõe naturalmente faz diferença. Enquanto isso, o Flamengo continua atento ao desempenho individual de seus atletas, especialmente daqueles que têm mercado fora do país. Com o avanço da temporada europeia, é natural que sondagens comecem a surgir, e a diretoria já se movimenta para evitar surpresas desagradáveis. A expectativa é de que, até o fim do ano, o clube receba propostas por alguns nomes importantes do elenco, e a gestão já trabalha com cenários de possíveis reposições. Mas, por ora, o foco é total nos campeonatos em andamento e na necessidade de estabilidade. O momento exige concentração e resultado, não apenas para manter o time competitivo, mas para garantir tranquilidade nos bastidores. A reapresentação dos jogadores que estavam na data FIFA também reforça esse compromisso. Nomes como Carrascal e Gonzalo Plata voltam com moral após boas atuações por suas seleções, e isso pode significar mudanças no time titular já para os próximos jogos. Matias Vina, por exemplo, teve minutos importantes com o Uruguai e retorna como uma alternativa forte para o lado esquerdo da defesa. Já Samuel Lino, sempre muito dinâmico, deve ser observado de perto por Felipe Luiz nos treinamentos, pois pode oferecer variações interessantes para o esquema tático que o técnico pretende implementar. O desafio agora é encaixar esses reforços de volta ao ritmo do grupo, algo que exige equilíbrio entre entrosamento e condição física. O tempo curto de preparação antes do jogo contra o Juventude é uma barreira, mas não é novidade em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro. E nesse ponto, a experiência de Felipe Luiz como jogador, que viveu intensamente esse tipo de rotina, pode ser um trunfo.
Ele entende como poucos o que passa na cabeça dos atletas nesse momento de retomada pós-data FIFA, e isso pode fazer a diferença na forma como ele conduz os treinamentos e monta o time. Porém, entre todos os assuntos do momento, o nome de Gerson ainda ressoa com mais força. Não apenas pela crítica do jogador do Zenit, mas porque o caso do meio-campista representa muito do que acontece com jogadores brasileiros que saem do país em busca de novos desafios e acabam encontrando obstáculos que vão além do futebol. A adaptação cultural, o clima, a distância da família e até mesmo a diferença no estilo de jogo pesam. E, no caso do Gerson, tudo isso parece ter se acumulado. A ausência em convocações recentes da seleção é só mais um reflexo disso. O torcedor do Flamengo olha para essa situação com um misto de saudade e frustração. Saudade do Gerson que dominava o meio-campo com imposição física, inteligência tática e liderança. E frustração por vê-lo apagado num contexto em que ainda poderia ser muito útil ao clube. Mas, como já ficou claro, uma possível volta esbarra em questões maiores do que o desejo do atleta. Há mágoas, ruídos e uma relação institucional que foi se deteriorando com o tempo, especialmente nas etapas finais da sua passagem pela Gávea. O ambiente, que já foi de pura sintonia, hoje exige cautela e reconstrução, caso um dia as portas voltem a se abrir. No cenário atual, o Flamengo parece mais focado em olhar para frente do que em reconstruir pontes com o passado. A busca por um elenco equilibrado, competitivo e resiliente segue sendo a prioridade. E para isso, cada partida conta, especialmente as mais difíceis. A ida até Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude, se transforma em mais do que um jogo, vira uma espécie de termômetro emocional. Se vencer fora de casa, em um campo tradicionalmente complicado, o time pode ganhar confiança para encarar a sequência da temporada com outro espírito. Perder, por outro lado, volta a expor feridas recentes e aumenta a pressão. Esse duelo também ganha contornos importantes porque a torcida cobra, e com razão. O Flamengo é um dos clubes mais exigidos do Brasil, e qualquer oscilação vira motivo de desconfiança. Por isso, cada detalhe importa, a preparação, a postura em campo, a entrega. Felipe Luiz sabe disso. Embora seja jovem na função de treinador, ele conhece o clube profundamente. Sabe o que a torcida espera, sabe o que a camisa representa e entende que, muitas vezes, o desempenho emocional supera até a parte tática. É por isso que ele tem insistido tanto em criar um ambiente de confiança e comprometimento. A forma como o time vai se portar nesse próximo jogo será crucial também para o próprio futuro de Felipe no comando. Ainda que a diretoria trate seu trabalho como temporário, ele vem ganhando moral internamente. A boa relação com o elenco, a visão de jogo e a calma na hora de tomar decisões fazem dele uma figura que pode ser levada a sério, dependendo dos próximos resultados. Uma vitória fora de casa, quebrando o tabu, pode mudar a forma como seu trabalho é avaliado. Ao mesmo tempo, o clube continua monitorando o mercado em busca de reforços pontuais. A ideia não é contratar por contratar, mas sim identificar carências reais do elenco e buscar nomes que possam chegar para resolver. O departamento de futebol trabalha com cautela, tentando conciliar a parte financeira com a necessidade de manter o grupo competitivo em alto nível. E nesse ponto, o desempenho dos atuais jogadores será determinante para definir o que ainda precisa ser feito. O momento é de decisão, dentro e fora de campo. O Flamengo vive aquele tipo de fase em que tudo parece interligado. O desempenho em campo influencia diretamente no clima nos bastidores. A pressão da torcida afeta o moral do elenco. As movimentações políticas impactam a estratégia esportiva. E em meio a tudo isso, o clube tenta manter a cabeça no lugar e seguir firme em seu objetivo de brigar por títulos. Nada será fácil, mas se tem uma coisa que a história recente do Flamengo mostrou é que, quando o elenco se fecha, quando a torcida empurra e quando as peças se encaixam, o resultado costuma vir. E se o jogo contra o Juventude pode marcar uma virada, também pode ser o início de uma caminhada mais sólida. O torcedor já entendeu a importância do momento e está pronto para fazer sua parte, como sempre fez. A expectativa cresce, a ansiedade aumenta, e o que está em jogo vai muito além dos 3 pontos. É orgulho, é história, é a chance de dar uma resposta a tudo o que se passou nos últimos meses. A bola vai rolar no Alfredo Jaconi,
E o Flamengo carrega com ele não só suas estrelas, mas também a esperança de milhões. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo voltou a ser o assunto mais comentado do futebol brasileiro nesta semana. Um verdadeiro terremoto nos bastidores do Campeonato Brasileiro. O STJD decidiu devolver os 3 pontos que haviam sido retirados do clube carioca, e a notícia tem gerado um burburinho enorme entre torcedores, jornalistas e rivais. Com essa decisão, o rubro-negro dispara na liderança da competição, reacendendo a esperança de uma sequência sólida rumo ao título. A decisão do tribunal vem cercada de especulações e teorias entre os fãs de futebol. Muitos acreditam que o Flamengo já demonstrava um desempenho acima da média em campo, mas que a perda dos pontos momentaneamente esfriou a empolgação da torcida. Agora, com os pontos reintegrados, o clube não só recupera a posição de destaque, como também coloca pressão direta sobre os adversários que vinham se aproveitando da fase turbulenta do time. Nos corredores esportivos, o clima é de pura expectativa. Há quem aposte que a decisão do STJD poderá influenciar o ritmo dos próximos jogos, fazendo com que o Flamengo entre em campo com um moral renovado. Por outro lado, rivais e comentaristas já discutem sobre o impacto psicológico da medida. Será que a retomada dos pontos vai trazer estabilidade emocional ou aumentará a responsabilidade sobre os ombros do elenco? Entre rumores e análises, um ponto é unânime: a liderança agora parece sólida, mas o campeonato é longo e os adversários certamente buscarão formas de abalar a confiança do rubro-negro. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores explodem em comemoração, compartilhando memes, vídeos e comentários exaltando a volta dos pontos. Alguns chegam a falar que o Flamengo agora está praticamente imbatível, mas a cautela dos especialistas lembra que títulos só se conquistam dentro de campo, e que cada rodada terá sua dose de drama. O burburinho é tão intenso que se comenta até sobre possíveis reforços e ajustes táticos que o técnico poderia fazer aproveitando a boa fase moral do time. Uma coisa é certa: o Flamengo não passou despercebido, e a cada rodada, a história do campeonato parece ganhar um tempero extra. Entre decisões judiciais, polêmicas e grandes expectativas, a torcida rubro-negra se vê revigorada, enquanto o futebol brasileiro segue respirando um ar de emoção constante. O que era rumor agora se concretiza: o Flamengo, com os 3 pontos de volta, assume a liderança e coloca o Brasileirão sob seu comando, e só o tempo dirá até onde essa nova vantagem pode levá-lo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!